Marcos 8:27 nos diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista, outros Elias, mas outros algum dos profetas. Então lhes respondeu: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens? Amém. Tome assento, meus irmãos. Obrigado. Irmãos, Pedro, ele é a maior prova de que, de acordo com a Bíblia, de acordo com o discípulo de Cristo, que era Pedro, um dos principais de Jesus, Pedro tinha os 12, dentre os 12 ele tinha 3 que lhe eram mais próximos, que é Pedro, Tiago e João, e Pedro está dentro desses 3 que eram mais próximos de Jesus, e Pedro é a grande prova de que num dado momento a gente pode confessar Jesus como o Cristo, como Pedro fez aqui nesse texto, né? Todos os outros discípulos responderam que o povo estava dizendo que ele era João Batista, Elias ou algum outro. Aí Jesus perguntou: mas vocês quem dizem que eu sou? Pedro, sempre o afoito, né? o apressado da Bíblia, pula na frente dos discípulos e diz: Tu és o Cristo. E tem um dos outros evangelhos que relata esse mesmo texto, e está dizendo lá que Jesus responde para Pedro que não foi carne nem sangue quem o revelou, mas meu Pai que está no céu. Ou seja, Pedro estava numa sintonia muito próxima de Deus. E no momento seguinte, quando Jesus começa a dizer para os discípulos que ele ia para Jerusalém e que ele seria morto, de novo Pedro é figura principal, protagonista aqui. E querendo talvez parecer importante, a Bíblia diz que Pedro chamou Jesus à parte, né? Chamou Jesus para um cantinho, e o Evangelho diz que começou a reprovar Jesus, ou seja, dizer para Jesus que aquilo era uma loucura, que ele não precisava ir a Jerusalém para ser morto, aquilo era uma viagem à toa, né? Ou seja, há minutos atrás, Pedro estava sendo instrumento de Deus para dizer que Jesus é o Messias, é o Cristo. E imediatamente em seguida, Pedro estava sendo um instrumento de Satanás, a ponto de Jesus dizer: arreda para trás de mim, não vem ficar me dando opinião, não vem ficar me dizendo o que eu devo fazer e não devo fazer, porque você só pensa nas coisas que são da terra, das coisas dos homens, nas temporais, nas passageiras. Tu só pensa em ter poder e autoridade entre os homens, mas tu não tens nenhum poder e autoridade diante das coisas de Deus. E eu dizia antes que eu acho muito importante que esse
texto bíblico esteja tão claro, porque isso também representa nós, representa a igreja brasileira, que pode, ao mesmo tempo em que estamos sendo instrumentos de Deus, profetas de Deus, em que Deus está nos revelando a sua gloriosa palavra, como aqui nesse congresso de escola bíblica dominical, em que nós estamos tendo várias ministrações com o pastor Samuel, pastor Cícero, em que a clareza e a revelação da palavra de Deus vem sobre nós, e são momentos muito divinos e importantes, mas ao mesmo tempo, e essa é a história de Pedro e o exemplo de Pedro, a gente corre esse grande risco de estar negando a cruz de Cristo. E é isso que Pedro faz. Pedro, ele quer negar a Jesus o acesso que Jesus estava tendo a Jerusalém para ser morto. Jesus não estava fugindo da cruz, Jesus estava indo em direção à sua cruz. Jesus sabia que ele precisava ir a Jerusalém, porque lá seria completada a obra de salvação. Portanto, ele não poderia fugir ou escapar desse momento tão importante para a salvação de todos nós. Jesus, ele como sendo Deus, ele poderia ter a liberdade da escolha de não precisar ir a Jerusalém para ser morto. Jesus poderia ter usado um exército de anjos para impedi-lo de ser morto, mas ele precisava ir para a cruz. Jesus tinha que ir para a cruz. Se Jesus não tivesse ido para a cruz, a gente não poderia ser salvo, nós não poderíamos ter sido perdoados, nós estaríamos ainda naquele sistema do Antigo Testamento de estar tendo que oferecer sacrifícios, de estar cumprindo os preceitos da lei, de estar fazendo uma série de atividades religiosas, cerimoniais, que no decorrer dos anos haviam já perdido a vida, haviam perdido a força. Tanto é que Jesus faz várias e várias críticas nos evangelhos, aquele sistema religioso que os judeus, os fariseus, os escribas, os sacerdotes da época estavam tendo, porque aquilo não estava dando conta, aquilo era uma religiosidade morta, vazia. Eles repetiram tantas vezes aquelas mesmas coisas, e repetiram tantas e tantas vezes, que aquilo passou a tornar-se rotina para eles. Não faria mais nenhuma diferença para eles se eles oferecessem sacrifício ou não, porque aquilo simplesmente virou uma religiosidade vazia e sem sentido. E Jesus várias e várias vezes critica aquela religiosidade repetitiva, vazia, sem sentido, que não dava conta de perdoar pecados, que não conseguia libertar ninguém do jugo do pecado. Exatamente por causa desse tipo de religiosidade vazia, sem sentido, repetitiva, que escravizava o povo, que não revelava a essência do amor de Deus, mas antes queria revelar mais o juízo de Deus sobre o pecado do que o seu próprio amor. É por isso que Jesus tem que morrer na cruz do Calvário. E Jesus está muito ciente dessa necessidade que ele tem de completar a obra para a qual ele veio para a terra. E porque ele está muito ciente disso, é que ele precisa dizer para os discípulos que ele está indo para Jerusalém para ser morto. Ele vai ser entregue na mão das autoridades e será morto. E exatamente porque Pedro não entende isso, até então não havia entendido, depois, mais tarde, que ele vai entender. Como Pedro ainda não havia entendido isso, ele é um dos que se opõe a que Jesus vá para
a cruz. E Pedro não havia entendido absolutamente nada, mesmo depois de tudo que Jesus havia explicado, depois dos milagres que Jesus havia feito, das palavras maravilhosas que Jesus havia dito, depois de todas as coisas tão interessantes e que revelaram Jesus como o Filho de Deus, e mesmo depois de Pedro ter dito: tu és o Cristo, mesmo assim, imediatamente após, Pedro está negando a cruz, ou seja, está dizendo para que Jesus não vá para a cruz. E tem um outro evangelho que diz que Pedro diz assim: Jesus, tenha pena de ti mesmo. Ou seja, Pedro diz para Jesus olhar para ele com autocomiseração, autopiedade, com sentimento de vitimização, e dizer: Jesus, não vá para a cruz, não vá. Então vejam que entre o próprio círculo íntimo de Jesus, naqueles discípulos que estavam mais próximos dele, surge essa contrariedade que é Pedro, para que Jesus não vá para a cruz, ou seja, a negação do sacrifício de Cristo. E eu dizia antes para os irmãos que é um grande risco que nós também corremos de negar o sacrifício de Cristo. Como que a gente nega o sacrifício de Cristo? Primeiramente, a gente nega quando a gente entra para um sistema de autojustificação, ou seja, de achar que através daquilo que eu faço ou deixo de fazer, através da minha piedade, através da minha espiritualidade, dos meus sacrifícios, eu posso alcançar um favor diante de Deus. Quando eu faço isso, eu estou negando a cruz de Cristo. Por que eu nego a cruz quando eu faço isso? Então, quer dizer que eu não devo fazer isso? Não, eu preciso fazer isso. Eu preciso ser piedoso, preciso ser espiritual, preciso ser obediente, preciso cumprir a palavra de Deus, mas eu não faço isso porque eu quero ter méritos diante de Deus, porque eu não consigo ter méritos diante de Deus, por mais que eu me esforce. E quanto mais eu me esforçar para ter méritos diante de Deus, tanto mais eu corro o risco de ser rejeitado por Deus, porque eu não conseguirei ter méritos diante de Deus. Porque quando Deus olha para mim, Deus não está enxergando o Clayton, porque se Deus enxergasse o Clayton, eu estaria fuzilado diante de Deus, porque eu não tenho méritos nenhum. Quando Deus olha para mim, Ele enxerga Cristo na minha vida, e porque Ele enxerga Cristo na minha e na tua vida, é que nós podemos ser crentes e salvos em Cristo Jesus, porque nem eu e nem você temos absolutamente nenhum mérito diante de Deus, porque nós não conseguimos. Por mais bondosos, mais piedosos, mais religiosos, mais obedientes que nós sejamos, nós não conseguimos ter méritos diante de Deus. O meu único mérito que eu tenho diante de Deus é a cruz de Cristo. Por isso é que Paulo disse: eu estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. E a vida que agora vivo-a pela fé no Filho de Deus, que se entregou por mim. Ou seja, é por causa da cruz que eu tenho méritos diante de Deus. E se eu achar que eu posso ter méritos diante de Deus, eu estou negando a cruz.
porque nada substitui a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo. Absolutamente nada pode substituir o sacrifício de Cristo que Ele fez por mim. É impossível. Sempre que alguma coisa eu colocar no lugar, nem que seja para ajudar para ter méritos, eu sei que Jesus tem méritos por mim, ou eu tenho méritos diante de Deus por causa de Cristo, eu sei disso, mas sempre que eu quero ajudar Jesus a ter algum mérito diante do Pai, eu estou negando a cruz, porque não há outra forma de eu ter méritos diante de Deus a não ser em Cristo, só nele, somente nele. Mas por que então eu devo obedecer, devo ser espiritual, piedoso? Por quê? Ora, se eu entendi que eu tenho méritos somente em Cristo, e se eu entendi a grande obra que Ele realizou por mim na cruz do Calvário, o mínimo que eu posso fazer é ser agradecido, e com o meu coração cheio de gratidão por aquilo que Ele já fez por mim, com o coração cheio de gratidão pelos méritos que eu tenho em Cristo, eu vou obedecer a sua palavra. Com o coração cheio de gratidão, eu vou desenvolver ao máximo a minha santidade, porque eu não estou fazendo porque eu quero méritos, eu estou fazendo porque eu estou sendo muito agradecido por aquilo que Jesus fez por mim na cruz do Calvário. Isso é colocar todo o mérito em Cristo. E eu só posso ser santo porque Ele me torna santo. Eu só posso ser espiritual porque Ele me torna espiritual. Eu só posso ter fé porque Ele me dá fé. Portanto, que sobra para mim? Nada, porque tudo é dele, para Ele, por Ele. Portanto, Cristo está entronizado no meu e no teu coração, e quando Cristo está entronizado, todos os méritos são dele, e tudo que eu faço é por Ele, para Ele, em gratidão por tudo que Ele já fez por mim naquela cruz. E isso torna muito leve servir a Cristo. Por isso que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, inclusive sobrecarregados pela religiosidade, por uma santidade que não dá conta, por esforços para agradar a Deus que não dá conta de fazer sozinho, cansou. Vinde a mim, todos os que estáis sobrecarregados, carregados, encurvados pelo peso da vida, pela impossibilidade de ser crente de verdade, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Meu jugo é suave e o meu fardo é leve, e encontrareis o quê? Descanso para as vossas almas. Olha só, meus irmãos, por isso é muito leve, agradável, gostoso servir a Jesus. Quando a gente diz que alguma coisa é suave, é porque aquilo é bonito, é maravilhoso, é glorioso. Quando a gente diz que
alguma coisa é leve, é porque é bom carregar aquilo. A gente gosta de carregar o que é leve, o que é suave. E assim é servir a Jesus quando nós entendemos a sua obra na cruz do Calvário. Fica leve, fica agradável, fica gostoso. A gente se liberta de um monte de culpas, de um monte de fardos, de impossibilidades, de coisas que se atravessam, e a gente passa a servir ao Senhor Jesus com alegria de coração. Quer ver um crente feliz? É porque no seu coração ele sabe que todo o mérito que ele tem é Cristo. Quer ver um crente sobrecarregado, desanimado, triste? É um crente que acha que dá conta sozinho. Sempre que nós achamos que damos conta sozinhos, o fardo é pesado, nós ficamos sobrecarregados. Mas quando nós viemos para Jesus e sabemos que todos os meus méritos são de Cristo, o fardo fica leve e o jugo é suave. É assim que nós servimos a Cristo. Uma outra forma, irmãos, que nós podemos negar a cruz de Cristo, e eu estou falando sobre o tópico número 1 da nossa apostila, que lá na página 4, 5 e 6, nós também negamos a cruz com a teologia da prosperidade, mas na nossa igreja não tem teologia da prosperidade. Amém, glória a Deus por isso. Mas eu quis falar sobre ela ao menos um pouquinho, porque é uma teologia muito sutil. Ela pode se agarrar na gente de maneira muito sutil. Por quê? Porque na teologia da prosperidade, nós temos um problema bastante sério. Os irmãos dificilmente vão ver um teólogo da prosperidade, e especialmente essas igrejas grandes aí que os irmãos sabem, né? Basta ligar a TV, os irmãos vão ver como eles falam sobre isso, né? Os irmãos vão perceber que a ênfase deles é sempre sobre o Antigo Testamento. Eles dificilmente, os irmãos vão ver eles pregarem em algum texto do Novo Testamento. Por quê? Porque eles não conseguiram chegar ainda em Cristo. Eles ainda estão tentando reinventar e reviver o Deus pregado no Antigo Testamento. Eles esqueceram que o Deus do Novo Testamento é um Deus misericordioso, cheio de amor. O do Antigo também era misericordioso e cheio de amor. Mas como eu dizia pela manhã, como o Antigo estava apontando para Cristo, o Antigo Testamento mostra o sistema de sacrifícios. Por isso que essas igrejas, elas inventam aqueles templos mirabolantes, que na verdade estão repetindo templos do Antigo Testamento, formas litúrgicas, formas de sacrifício, de sacerdócio, de lugar santo, repetindo todo aquele sistema cerimonialista que havia no Antigo Testamento. Por quê? Porque eles não chegaram ainda em Cristo. Eles negam o sacrifício de Cristo através de todos esses rituais. E aí tem 3 coisas importantes que essas igrejas fazem: é o sacrifício, o sacerdócio e o
e o lugar santo, né? O sacrifício por quê? Porque para eu alcançar o favor de Deus, eu preciso fazer um sacrifício, eu preciso oferecer um sacrifício para Deus. Deus só vai me abençoar se eu oferecer um sacrifício para Deus. Se eu não oferecer um sacrifício, eu não serei abençoado. O que eu estou dizendo quando eu faço isso? Aquilo que eu falava antes. Eu estou negando a eficácia, a completude, a eternidade do sacrifício de Cristo, porque Ele pagou todo o sacrifício e todo o preço para que eu seja abençoado. Portanto, o sacrifício que eu faço é um sacrifício de gratidão, mas não um sacrifício de mérito, porque o mérito é Cristo, e sempre que eu precisar fazer um sacrifício, eu tiro o mérito que há em Cristo. Portanto, aquilo que está dito em Hebreus, que Deus se agrada de sacrifícios de louvor, ou seja, de gratidão. Então, todo sacrifício para Deus que tem a ver com gratidão por aquilo que Ele fez por mim é válido, mas não é válido nenhum sacrifício para alcançar a bênção de Deus sobre a minha vida. Então, eu dizia antes, como é sutil a teologia da prosperidade. Se eu não cuidar, irmãos, eu vou estar fazendo sacrifícios para Deus para ter méritos, e não por causa de gratidão. Todo sacrifício que eu faço para Deus é gratidão. O meu esforço para a santificação, o meu esforço para ser obediente, o meu esforço para ser leal ao meu pastor, tudo isso tem a ver com sacrifício de gratidão, e não como mérito. Qual é a outra coisa? É o sacerdócio, ou seja, precisa haver um intermediador entre eu e Deus. Por isso, a figura principal se volta para os grandes líderes que intermediam a bênção para o povo. Nós falávamos hoje pela manhã que o véu do templo se rasgou, a cortina grossa se rasgou de alto a baixo, dizendo que agora eu não preciso mais de sacerdote que intermedia entre eu e Deus, porque eu tenho acesso direto para Deus. A igreja de Carapina pode entrar direto no Santo dos Santos e tomar as bênçãos que Deus tem para ela, direto, sem precisar do Clayton para intermediar essas bênçãos. Os sacerdotes no Novo Testamento, eles têm a função de liderança do povo de Deus, e isso é bíblico. Liderança do povo de Deus, e Deus chamou vários pastores para serem líderes do seu povo, mas não para serem intermediários, porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo feito homem. Portanto, o acesso está aberto. E uma outra coisa que eles têm é lugar santo. Somente lá naquele templo é que Deus abençoa o seu povo. E o que o Novo Testamento diz sobre templo? Paulo disse assim: vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo é que habita em vós. Quando nós viemos para o templo aqui, esse templo físico, nós viemos porque nós fazemos parte do grande corpo de Cristo. É aqui que o corpo de Cristo se reúne como irmãos que se amam e mutuamente se ajudam. É nesse lugar aqui. Portanto, quando há um ajuntamento do povo de Deus como aqui,
é claro que o Espírito Santo se faz presente. Jesus disse: onde estiver reunidos 2 ou 3 em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mas todos nós também somos templo, portanto, vários templos que se reúnem aqui formam o grande templo do Espírito Santo, onde ele habita. E as bênçãos são alcançáveis para todos, mas não por causa de um lugar físico, não, por causa dos templos do Espírito Santo que se reúnem aqui neste lugar. Portanto, a teologia da prosperidade, ela nega a eficácia da cruz de Cristo. Por isso nós temos que estar atentos para não substituir a eficácia da cruz de Cristo por qualquer outra dessas coisas. Uma outra coisa também, irmãos, que pode negar a cruz de Cristo na nossa vida, é sempre que nós erigimos ídolos no nosso coração. Muitas vezes a gente olha para a igreja católica e com razão nós criticamos eles, porque eles de fato têm ídolos lá que substituem a Deus, né? Eles têm ídolos de gesso, de pau, de pedra, enfim, um monte de ídolos materiais, físicos, que tentam tirar a soberania e a grandeza de Deus. Mas são ídolos físicos, que dá para ver. Quando eu olho para aqueles ídolos, eu sei que aquilo são ídolos, e que tiram a centralidade da cruz de Cristo, negam a cruz de Cristo. Aqueles ídolos negam a cruz de Cristo. Mas eu, no meu coração, eu também posso criar alguns ídolos, algumas coisas que substituem a eficácia e a importância de Jesus na minha vida. Às vezes podem ser bens materiais, escolhas que eu faço, caminhos pelos quais eu entro. Pode ser um monte de coisas que tentam ocupar o lugar de Cristo na minha vida. E aí cada um de nós precisa, com a ajuda do Espírito Santo, de vez em quando vasculhar o seu próprio coração, para perceber o que há no coração e que pode estar ocupando o lugar que pertence a Jesus, que pode estar usurpando o lugar de Jesus no nosso coração. Isso exige sensibilidade espiritual, exige que a gente tenha coragem de olhar para o nosso próprio coração e perceber se alguma coisa ali não está tirando o lugar que pertence a Jesus e só a Jesus. E o ídolo é muito sutil, ele às vezes entra no coração da gente sem que a gente perceba. Quando a gente se dá conta, ele já está entronizado. Mas o único que é Senhor entronizado no meu e no teu coração é Jesus Cristo. O único Senhor na nossa vida é Cristo. Não existe nenhum outro, nada, nenhum objeto, nenhum bem, nenhum sonho, nenhum desejo, nada, absolutamente. Muito menos um pecado pode ocupar o trono do meu coração, que pertence a Cristo Jesus. Porque sempre que eu permito que o meu coração
seja dominado por um ídolo, eu estou negando a cruz de Cristo, porque foi Ele que me libertou de todos os ídolos, foi Ele que arrancou do meu coração tudo aquilo que me impedia de servi-lo com uma mente limpa e um coração puro. Foi Ele que tirou, e eu não posso deixar que nada ocupe o lugar que é dele. Esse é um trabalho meu com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem prescruta o meu e o teu coração e nos ajuda a perceber o que está no coração, para saber se o que há no meu e no teu coração pertence a Jesus ou não, e o que não é de Cristo, o que ocupa o lugar de Cristo, o que rouba o lugar de Cristo, não pode estar nos nossos corações, porque o meu e o teu coração é propriedade exclusiva de Jesus. Algumas vezes a gente vê aqueles adesivos em vidro de carro, né? Propriedade exclusiva de Jesus. E um dia um amigo meu viu um adesivo desse num carro lá no centro, um carro muito grande, bonito, e justamente a hora que ele estava passando, o motorista daquele carro veio e ele disse assim, né, brincando para o motorista: ei, passa para mim a chave do carro. Aí ele perguntou: mas como assim? Como é que eu vou passar para você a chave do carro? Ele disse: não, é porque está escrito no vidro do teu carro, propriedade exclusiva de Jesus, e Jesus está me dizendo que a partir de agora esse carro é meu. Né? Claro, é uma brincadeira com o carro, né? Mas no meu e no teu coração precisa ter um adesivo bem grande, dizendo assim: propriedade exclusiva de Jesus, porque ali nada entra, nada habita, nenhum ídolo, absolutamente nada. Só Jesus é entronizado nesse coração, meu irmão, minha irmã. Esse teu coração é de Jesus. Sabe por quê? Porque Ele pagou um altíssimo preço naquela cruz para ser o dono do meu e do teu coração. Portanto, se Ele é o dono do meu e do teu coração, eu não posso deixar que absolutamente nada ocupe o lugar que é dele, porque Ele conquistou na cruz este lugar. Que bênção ver a igreja de Carapina cheio de crentes, irmãos e irmãs, que tem Jesus entronizado no coração e não trocam Jesus por nada. Absolutamente nada. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1 e 23, Paulo nos diz assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O que Paulo estava aqui querendo dizer? Que os judeus negavam a cruz de Cristo porque eles achavam isso um escândalo. Onde já se viu um homem maldito, né? Eu falava hoje pela manhã que a cruz, todas as pessoas que eram crucificadas eram malditas, de acordo com os preceitos judaicos, e na cabeça deles isso se tornou um escândalo. Como
um maldito que morre na cruz quer dizer que é Deus. Isso é um escândalo total para o judeu. Por isso que eles não acreditam em Cristo até hoje. Eles até acham que Jesus talvez tenha sido um grande profeta, mas até hoje os judeus não aceitaram a Cristo, porque para eles isso é um escândalo inaceitável. O Deus Todo-Poderoso, que fez todas as coisas em Cristo, vem para a terra, se fragiliza como ser humano e morre maldito numa cruz. Isso é uma coisa totalmente absurda para o judeu. Porém, Paulo disse que aquilo que é loucura, que a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, aquilo que é escândalo para o judeu é o nosso motivo de salvação. Aquilo que para eles é pedra de tropeço é a nossa redenção. Aquilo que para eles é uma confusão total é a nossa organização, que nós vamos para os céus. Glória a Deus. E Paulo diz que para o gentio aquilo era loucura. Por quê? Porque os deuses gregos, eles sempre foram vencedores. Os deuses gregos sempre ganharam todas as batalhas, todas as guerras. E como Jesus quer dizer que é Deus, se ele perde a vida na cruz, se ele perde a batalha da vida na cruz, isso é uma loucura para o grego, ou seja, para o mundo. A cruz de Cristo é uma loucura e motivo de zombaria, porque eles não entendem as coisas que só os espirituais entendem. E aqui está cheio de crente espiritual que entende que a cruz de Cristo foi necessária para a nossa redenção, para a nossa reconciliação com Deus, para o perdão dos nossos pecados, para a cura da nossa alma, para a transformação da nossa vida, para que o nosso coração vivesse em paz com Deus. Jesus morreu na cruz. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E é por isso que os discípulos também não entendem nada. Por isso que Pedro diz: Jesus, não vá para a cruz. Por quê? Porque Pedro estava pensando de acordo com categorias gregas e judaicas. Pedro estava pensando: vai ser um escândalo se tu morrer na cruz, Jesus. Não faça isso. Os gregos vão achar que tu estás louco. Não vá para Jerusalém, Jesus. Ainda bem que Jesus não ouviu a Pedro, e nem ouviu o diabo, porque quando Jesus estava na cruz, o diabo usou pessoas para dizerem para Jesus, isso depois de já terem cuspido, castigado Jesus, de terem chamado um monte de coisas para ele, de palavrões e um monte de coisa ruim. Eles apontaram o dedo para Jesus quando ele estava na cruz e disseram assim: se tu és o Filho de Deus, se tu és. Ou seja, a prova de que tu não és filho de Deus é que tu está pendurado aí. É isso que eles estão querendo dizer para Jesus. Então ele diz: se tu és filho de Deus, desce dessa cruz. Já pensaram se Jesus tivesse descido daquela cruz, meu irmão, minha irmã? Mas ele não desceu, porque o seu propósito era eterno. Jesus não pensava com a loucura dos gentios.
Jesus não pensava de acordo com o escândalo dos judeus. Jesus pensava com a mente do Pai, e porque ele pensava com a mente do Pai é que ele ficou naquela cruz até que ele bradou: está consumado, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado quer dizer o quê? A obra de salvação, Pai, que tu me deste para fazer, para salvar a tua igreja lá em Carapina, no estado do Espírito Santo, foi completada, Pai, e eu entrego nas tuas mãos o meu espírito. Eu estou salvando uma igreja pura, santa, imaculada, lá em Carapina, em Serra, uma igreja que me pertence. Daqui a 2000 anos, esta igreja estará cheia de salvos que me servem por causa do sacrifício na cruz do Calvário. Por isso que Jesus não desceu daquela cruz. Ele pagou o preço por mim e por ti, para que hoje nós experimentássemos a paz que excede todo entendimento humano, para que hoje pudéssemos com muita alegria servir ao Senhor com liberdade, livres do pecado, da culpa, do juízo e das sentenças de morte que pesavam contra nós, porque Jesus ficou pendurado naquela cruz até que morreu. Com isso, Jesus estava querendo dizer que com a sua vida ele estava servindo a todos nós para perdoar os nossos pecados, para nos salvar e nos resgatar. E Jesus também disse: assim como eu fiz, eu quero que vocês também façam. Quer dizer que Jesus quer que eu e você morramos na cruz? Não significa que é para morrer na cruz, mas que é para tomar cada dia sobre nós a nossa cruz e seguir a Jesus. Essa é a nossa parte. Assim como ele também tomou sobre si a sua cruz e morreu naquela cruz, ele disse: tomai todos os dias, cada um tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Jesus é para discípulos, não é para crentes. Existem muitos crentes, mas discípulo, esses têm menos, porque discípulo é o que toma cada dia a cruz e segue a Jesus até o fim. Por isso, irmãos, que nós temos aqui nesse capítulo 8 de Marcos, que nós lemos apenas uma das vezes, mas nós temos mais duas vezes nesse capítulo 9 e 10 de Marcos, quando os discípulos estão continuando nessa mesma caminhada de Jesus a Jerusalém para ser morto, em que por 3 vezes os discípulos não estão entendendo o que Jesus está fazendo, a importância da sua obra, e como isso reflete também na maneira como nós nos comportamos e nos portamos aqui nesta terra. A primeira vez é quando Jesus fala isso para Pedro: para trás de mim, Satanás, porque tu cogita das coisas da terra e não das coisas de Deus. Ou seja, estava negando a eficácia da morte de Jesus na cruz e a necessidade de servir que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Ele nos serviu com a sua própria vida. A segunda vez está lá no capítulo 9 e no versículo
31, que diz assim, Jesus de novo vai estar falando sobre a sua morte, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles contudo não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. E logo em seguida Jesus pergunta para eles assim, o que é que vocês estão conversando no caminho? Jesus sabia já o que eles estavam conversando, mas eles não disseram nada para Jesus, sabe por quê? Porque eles estavam discutindo quem era o maior. Pedro de certo disse, não, o maior aqui sou eu, porque quando Jesus chamou os seus discípulos na pesca milagrosa, ele fez milagre para mim. Aí João disse, não, eu sou o mais importante, porque é eu que reclino a minha cabeça no peito de Jesus. Aí talvez Tiago tenha dito, não, o mais importante sou eu, porque ele me levou junto no monte da transfiguração, e aí ficaram discutindo, e talvez Judas também tenha dito, não, o mais importante sou eu, porque eu carrego o dinheiro do ministério de Jesus. João disse que Judas era encarregado da bolsa de dinheiro de Jesus, então cada um tinha um motivo para se achar mais importante. E por que eles estavam se achando mais importante um do que o outro? Porque eles não entenderam que Jesus estava entregando a sua vida, esvaziando-se completamente de si mesmo, em total humildade, para morrer naquela cruz. E aí Jesus lhes responde assim, se alguém, lá em 9:35, Jesus assentando-se chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Quem aqui quer ser importante? Todos nós queremos ser importantes, é uma coisa que é natural do ser humano ser importante. E eu quero ser importante, você também quer ser importante. Jesus disse, para ser importante, sirva a todos. Se o pastor Clayton quer ser importante, ele precisa aprender a servir os irmãos. Mas os discípulos ainda não entenderam. Aí sabe o que acontece? Nesse mesmo trajeto, nesse mesmo dia que eles estão indo para Jerusalém, Jesus disse para Pedro, para trás de mim Satanás. Jesus disse para os discípulos que estavam discutindo entre si quem era o maior, olha, quem quer ser o maior, que sirva os demais, e assim ele se tornará importante, porque ele está servindo. E pela 3ª vez, 2 discípulos vêm para Jesus, e antes Jesus está dizendo assim, eis que subimos para Jerusalém, o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, condená-lo-ão à morte, os entregarão aos gentios, hão de escarnecê-lo, cuspir nele, açoitá-lo, mas depois de 3 dias ressuscitará. Jesus está dizendo de novo, e imediatamente, no versículo 35, Jesus está falando isso no 33 e 34 do capítulo 10, e no capítulo 35, imediatamente após, aproximaram-se dele Tiago e João, Tiago e João, e tem outra versão bíblica que diz que a mãe de Tiago e João, ou seja, como eles sabiam que Jesus também ouvia as mulheres, né? Isso é uma coisa muito bonita no ministério de Jesus, é que Jesus não ouvia apenas os homens, mas ele ouvia e também recebia
as mulheres, dava a mesma importância para as mulheres que dava para os homens, os discípulos Tiago e João pedem para a mãe deles ir falar com Jesus. E ela vem para Jesus, meia sem jeito, talvez, e diz para Jesus: Jesus, será que no teu reino dá para o Tiaguinho e para o Joãozinho, um se sentar à tua direita e outro à tua esquerda? Aqueles sonhos mirabolantes que toda mãe tem sobre os seus filhos, né? De os serem mais bonitos, mais importantes, né? Toda mãe acha o filho dela mais bonito, né? Mais importante do que qualquer outro ser humano. Então, com a mãe de Tiago e João não era diferente. Olha aqui como Tiago, o Tiaguinho e o Joãozinho são interessantes, Jesus. Olha como eles são inteligentes. Permita que eles sentem um à tua direita e um à tua esquerda. Ou seja, ela queria para eles posição, honra, destaque, poder, domínio, autoridade. E não é isso muitas das vezes que nós também buscamos, e por causa disso às vezes a gente consegue até ferir os outros, e na sequência do texto diz que os discípulos de Jesus se entristeceram por causa disso, ficaram tristes, porque 2 discípulos queriam ser mais importantes do que os outros. E com essa nossa necessidade e desejo de poder, domínio, controle, supremacia, de ser melhor, de ser mais importante, de se sobressair, a gente acaba ferindo, machucando, entristecendo, às vezes, os nossos irmãos. E é tão ruim quando no meu coração eu dou lugar a esse tipo de coisa, porque isso não tem a ver com a cruz de Jesus, isso tem a ver com ganância, com ambição, com desejo de posição, com desejo de, até mesmo às vezes, de oprimir os outros, de ser melhor do que os outros. E vejam a resposta que Jesus dá, lá no versículo 42. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Ou seja, Jesus está dizendo: aqui no mundo é assim mesmo, tem gente que quer estar dominando sobre os outros, isso é pensamento do mundo. Jesus está dizendo, é pensamento da terra. Aí ele diz: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que sirva. A mesma coisa que ele já tinha dito anteriormente para os discípulos. Quem quiser ser grande, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. E é interessante aqui as 2 palavras gregas que Jesus usa. Quando ele está dizendo, quem quiser tornar-se grande, será o que sirva, Jesus está usando a palavra grega diáconos. É daí que vem a nossa palavra grega diácono, que hoje se tornou um título eclesiástico, né, que também é necessário e é importante. Mas o sentido bíblico dessa palavra diáconos
eram aquelas pessoas que serviam as mesas. Quando se fazia festa ou na hora do jantar, eram aqueles escravos que estavam aí para servir as pessoas, para colocarem a mesa, para suprirem as necessidades das pessoas. Ou seja, eles estavam a serviço dos outros. Jesus está dizendo assim: quem quiser tornar-se grande, que esteja a serviço dos outros, diáconos. E nesse sentido, Jesus está querendo dizer o seguinte: se eu quero ser grande, se eu quero ser importante, eu preciso ser diácono. E esse tipo de diácono, eu não sou uma vez que eu fui consagrado pelo ministério da igreja, que botaram as mãos sobre minha cabeça para ser diácono, não. Esse tipo de diácono eu preciso ser para a vida toda, porque Jesus me chamou para ser diácono dos meus irmãos, para servir aos meus irmãos. Se eu quero ser importante para os meus irmãos, se eu quero ter destaque sobre os meus irmãos, eu preciso aprender a diaconizar, ou seja, a servir os meus irmãos, a ser útil para os meus irmãos, de forma que através do meu trabalho eu alegro o coração deles, e não queira ser servido, e não queira receber honra, mas eu servir, eu dar honra aos meus irmãos. E a segunda palavra que Jesus usa está no versículo 44. Quem quiser ser o primeiro entre vós será o servo de todos, o doulos. Doulos, veja que Jesus usa duas palavras gregas para deixar bem claro o que ele está dizendo. Ele usa a palavra diáconos e a palavra doulos. A palavra doulos significa escravo, aquele que fazia o trabalho mais vil, aquele que fazia aquilo que ninguém mais queria fazer, aquele que se fazia de tudo para agradar o seu Senhor, porque era aquela única posição na sociedade que ele poderia ter. E Jesus diz assim: quem quiser ser o primeiro, seja o doulos, o servo de todos. A cruz de Cristo, ela nos mostra isso. Naquela cruz, Jesus foi o nosso diáconos, porque Ele nos serviu uma mesa espiritual da qual nós estamos nos alimentando até hoje. Naquela cruz, Jesus foi o nosso servo, porque Ele morreu em meu e em teu lugar para nos redimir. E porque Jesus naquela cruz mostrou que Ele é diáconos e doulos, Ele disse: assim como eu fiz, eu quero que vocês também façam uns para os outros. E porque Jesus morreu naquela cruz, eu preciso ser diáconos e doulos para os meus irmãos. Sempre que eu quiser me sobressair, que eu quiser ser mais importante, que eu quiser oprimir alguém, eu estou caindo naquilo que Jesus disse: as pessoas desse mundo é que fazem isso, mas entre vós é diferente. Entre vós é o seguinte: aquele que quer ser grande será o diáconos. Jesus me chamou para ser diácono.
Jesus te chamou para ser diácono. Eu até posso ter o título de pastor, de doutor, de professor, de um monte de coisas. Mas se eu não for diácono, isso tudo não vale nada. Porque eu preciso servir os meus irmãos, sendo diácono. Porque a cruz de Cristo me constrange para ser diácono entre os meus irmãos. A cruz de Cristo me constrange a ser servo dos meus irmãos. Se eu não puder ser servo, eu também não sirvo para estar aqui em cima ensinando como nesta tarde. Se eu quiser ensinar, se eu quiser mostrar alguma coisa para os irmãos, eu preciso ser servo dos meus irmãos. Portanto, Jesus me chamou para ser duas coisas. Antes de me chamar para ser pastor, antes de me chamar para fazer a sua obra, Jesus me chamou para ser duas coisas: diáconos e doulos. Diáconos e doulos. O que serve à mesa e o servo. Será que eu quero ser diácono e doulos? Você está disposto, meu irmão, minha irmã, a ser diácono, diaconisa, a ser doulos para o reino de Deus, ser servo da igreja do Senhor Jesus Cristo em Carapina? Foi para isso que o Senhor nos chamou. A cruz de Cristo nos aponta para o fato de que eu e você somos chamados para sermos servos, diáconos e doulos. É o melhor lugar do mundo onde eu posso estar. É o lugar de destaque mais proeminente. É ali que eu estou em primeiro lugar, quando eu estou servindo aos meus irmãos. É o desafio que o Espírito Santo nos dá nesta tarde, para que eu e você sirvamos uns aos outros. É assim que o reino de Deus está entre nós. Jesus disse: o reino de Deus está entre vós. Sabe por quê? Porque nós somos servos uns dos outros. Nós somos diáconos uns dos outros, porque somos e estamos na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus queridos? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém.